Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Herbert. Então, pessoal, na aula de hoje vamos dar início ao estudo a respeito dos polinômios. Bem, você deve já estar se perguntando o que deve ser um polinômio. E acredite se quiser, você já estudou em- na sua vida alguns deles. Você já estudou lá no primeiro ano as funções do primeiro e do segundo grau. Essas duas funções são alguns exemplos de polinômios, do primeiro e do segundo grau, respectivamente. Mas, pessoal, a matéria polinômios ela é bem mais abrangente do que apenas as funções do primeiro e do segundo grau. E é isso que vamos ver na aula de hoje. Então, vamos ver a característica dos polinômios. Então, aqui está. É toda função do tipo f de x igual a an x elevado a n mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais an menos 2 x elevado a n menos 2 mais até o a zero. Bem, o que significa isso? É muito simples, pessoal. Um polinômio nada mais é do que uma adição de monômios. E perceba que cada monômio ele é composto pela variável, pela uma potência da variável x, e o seu respectivo coeficiente. Então, note que se temos um polinômio de grau n, teremos n mais 1 coeficientes. Então, veja só, todos esses elementos que aparecem acompanhando as potências de x, an-1, an-2, até o a zero, são chamados de coeficientes. Você se lembra lá do conteúdo de sistemas? Aqui acontece a mesma coisa, certo? Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver este primeiro exemplo de polinômio. Veja só, f de x igual a menos x ao cubo mais 2x quadrado menos x mais 3. O que vamos fazer aqui? Vamos tentar, pessoal, identificar o valor de cada um dos coeficientes, certo? Então vamos lá. Note que o gráfico desta função, o polinômio dessa função, é de grau 3, ou seja, o meu coeficiente irá até o a3. E veja só, lembre-se, coeficiente é o que acompanha a potência de x. Tem algum número aqui acompanhando a letrinha x ao cubo? Não, não possui, mas possui o sinal de menos. E pessoal, quando ela não estiver escrita de forma explícita, lembre que terá o valor menos 1. Então este é o valor do coeficiente de x ao cubo. Este será o valor de a3. Vamos agora identificar o valor de a2, ou seja, o coeficiente da variável x ao quadrado. Então veja só, o a2 é o coeficiente de x ao quadrado. Note, olhe para a frente da potência de x ao quadrado, mais 2. Este será o coeficiente. E quem deve ser o coeficiente de x, ou seja, o a1? Por que ele é chamado de a1? Porque lembre-se, quando não estiver escrito, o expoente ele valerá 1. E por isso que o nome dele será a1. Então veja, qual é o número que acompanha a potência x elevado a 1? Menos 1. Por quê? Porque quando não estiver escrito de forma explícita, esse coeficiente será 1. Lembre-se de colocar o sinal. Agora, para o a zero, pessoal, como identificaremos o elemento a zero, o coeficiente a zero em um polinômio? Veja, pessoal, que o coeficiente a zero ele não possui potência de x. Ou seja, em outras palavras, ele não estará acompanhado da letrinha x. Então, o a zero
aqui no nosso caso, é o número 3. Vamos agora tentar fazer a mesma coisa para os demais exemplos, B e C. Vamos identificar todos os coeficientes para o polinômio da letra B e para o polinômio da letra C. Veja só. Na letra B temos o polinômio f de x igual a menos 4x ao cubo mais x. Então, veja que o maior grau deste polinômio, o maior expoente desse polinômio é o expoente 3. E, portanto, nosso maior coeficiente será o A3. É o coeficiente da potência de x ao cubo, certo? Então, qual é o número que acompanha x ao cubo? Veja só, menos 4. E agora, você deve estar se perguntando, professor, como identificaremos o A2 se não possui o elemento x ao quadrado? E aí, eu diria a vocês que sempre que não houver escrita a potência de x ao quadrado, seu coeficiente terá valor zero. Tudo bem? Vamos agora identificar o A1, ou seja, o coeficiente da potência x elevado a 1. 1 por quê? Porque quando não aparecer o expoente em uma potência, ele terá valor 1. O A1 seria o coeficiente da variável x elevado a 1. Veja, novamente, este coeficiente ele não aparece. E, portanto, se ele não aparece de forma explícita, ele tem o valor 1. Então, o A1 tem valor 1. Falta-nos identificar o valor de A0. Ou seja, aquele coeficiente que não possuía variável nenhuma. E, novamente, pessoal, se ele não aparecer, se não tiver escrito, ele terá o valor zero. Em outras palavras, estou dizendo a vocês que esse polinômio f de x igual a menos 4x ao cubo mais 1x elevado a 1, ele poderia ser escrito, pessoal, em sua forma completa, com todos os coeficientes, com todas as potências, da seguinte forma. Ele seria escrito como menos 4x ao cubo, depois vem o termo que tem a potência de x ao quadrado, o seu coeficiente seria zero, mais o coeficiente que tem a potência de x, x elevado a 1, mais o termo independente, aquele termo que não tinha potência alguma de x. Veja só. Então, aquele polinômio que está escrito na sua forma reduzida, menos 4x ao cubo mais 1x elevado a 1, em sua forma completa, ele seria escrito dessa forma. E por que ele não é escrito dessa maneira? Porque, veja só, aqui temos vários números zeros, e por isso posso omiti-los, posso escondê-los. Porque está num produto, e quando multiplicamos qualquer coisa por zero, teremos o valor zero. E quando retiramos estas partes do meu polinômio, veja só, ficamos com a forma reduzida desse polinômio. Na letra C, vamos agora identificar os seus coeficientes. Então veja só, o maior expoente da variável x é o expoente 3. Então nosso maior coeficiente será o A3. Quem é o coeficiente da potência de x ao cubo? Veja só, menos 3. Quem é o coeficiente de x ao quadrado? Ou seja, o A2? Menos 5. Porque é este número que acompanha a potência x ao quadrado. Vamos agora identificar o A3. O A1 é o coeficiente que acompanha a potência de x elevado a 1. Aqui está o 1. Então, qual é o número que acompanha x elevado a 1? O número 4. E o termo independente é aquele famoso A0.
é aquele número que não possui potência de x, ou seja, menos 2. É este número que não acompanha nenhuma potência de x. Agora, pessoal, vamos falar um pouco a respeito do grau de um polinômio. E acredite, eu já fiz menção a ele quando fomos identificar os elementos, os coeficientes de um polinômio. Vamos ver o que é grau? Grau é o maior expoente da variável x, ou seja, da variável independente. Então, vamos tentar, pessoal, identificar o grau de todos esses três polinômios que escrevemos os coeficientes. Então vamos lá. Na letra A, você se lembra qual era o maior expoente da variável x? Veja, tínhamos x elevado a 1, x elevado a 2 e x elevado a 3. Se x elevado a 3 é o maior grau, então diremos que este polinômio é de grau 3, ou de terceiro grau, certo? Agora, olha o exemplo da letra B. Tínhamos potência de x elevado a 1 e potência de x elevado a 3. Então, novamente, se 3 era o maior expoente da potência de x, então diremos que esse polinômio tem grau 3, ou seja, do terceiro grau. Agora, na letra C, acontece a mesma coisa. Veja que independe da quantidade de termos do meu polinômio. Não importa se no meu polinômio eu tenho 4 elementos, 2 elementos, 3 elementos, 1 elemento. O importante é verificar o maior expoente da potência de x. Então veja só. Então temos x elevado a 1, x elevado a 2 e x elevado a 3. Então, como 3 é o maior expoente da variável x, então diremos que este polinômio g é do terceiro grau, ou seja, tem grau 3. Vamos agora falar um pouco a respeito das raízes de um polinômio? Então, vamos ler o conceito de raiz. Raiz é o valor de x que torna o polinômio no polinômio nulo. Como assim? Então veja, pessoal, é uma condição. Para que eu possa dizer que algum número é raiz de um polinômio, ele precisa transformar aquele polinômio no polinômio nulo. E o que isso significa? Vamos ver alguns exemplos? Então, veja só. Aqui estou perguntando a vocês se 1 é raiz deste polinômio. Como vou saber? O que você deve fazer é trocar o valor da variável pelo valor da raiz que ele te deu, ou seja, pelo valor 1. E fazer a substituição em x. Ou seja, então, aonde tiver x, eu vou substituir pelo valor 1, que foi o que ele me deu. Me perguntou se era ou não raiz. Então, pessoal, veja só. Vou repetir o menos. No lugar de x, eu vou colocar o valor que ele me deu. 1. Tenho que elevar ao cubo. Mais 2 vezes x ao quadrado. O valor de x é o valor 1. É o valor da raiz que ele me deu. Menos o valor de x novamente é 1. Mais 3. Então, pessoal, aqui tem uma expressão que precisamos resolver. Lembre-se, primeiro devemos resolver as potências. Então, vamos resolver todas as potências primeiro. Então, temos 1 elevado a 3 é 1. 1 ao cubo é 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1. Depois temos mais 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado também é 1. Menos 1 mais 3. Vamos ver qual é o valor dessa expressão? Temos menos 1 mais 2 vezes 1, menos 1 mais 3. Então teremos menos 1, 2 vezes 1, 2, menos 1 mais 3. Qual é o valor dessa expressão? Vamos resolver? Menos 1 mais 2, 1. 1 menos 1, 0.
E 0 mais 3, 3. Então, pessoal, qual é a conclusão? A conclusão é que 1 não é raiz. Por quê? Porque este valor de x que nos foi dado não transformou o polinômio no polinômio nulo. Ou seja, não deu zero. Se não deu zero, este número não é raiz desse polinômio. Não pode ser dito que é raiz. Vamos ver mais um exemplo? Então vamos para o exemplo da letra B. Está me perguntando, 0 é raiz de f de x igual a menos 4x ao cubo mais x? 0 é a raiz deste polinômio? O que devemos fazer? Devemos trocar a letrinha x pelo valor dado da raiz, ou seja, por zero. Então, temos que f de 0 é igual a menos 4 vezes, no lugar de x, atribuo o valor zero, tenho que levar a 3, mais o valor de x. O valor de x vou substituir por zero. Então, novamente, o que devemos fazer? Devemos realizar primeiro a potência. 0 ao cubo é zero. Então, ficaremos com menos 4 vezes zero, mais zero. Menos 4 vezes zero é zero. Zero mais zero também é zero, pessoal. Então, veja só. Note a diferença. Neste caso, quando substituir a variável x por zero, qual foi o resultado final obtido do polinômio? Foi zero. E, portanto, quando encontrarmos o valor zero para o polinômio, diremos que a esse número chamaremos de raiz. Vamos ver o exemplo da letra C? Menos 1 é raiz de g de x? Será? O que devemos fazer? Devemos substituir a letrinha x pelo valor dado, pelo valor menos 1, e ver se encontramos o valor zero como resposta final. Então vamos lá? Vou substituir na expressão do polinômio, então tenho menos 3 vezes o valor de x dado foi menos 1, ao cubo, menos 5 vezes o valor de x ao quadrado, o valor de x também é menos 1, vou elevar ao quadrado, menos 4x, o valor de x estou substituindo por menos 1, menos 2. Então temos uma expressão um pouco maior para resolver. Então vamos lá? Vamos resolver primeiro as potências. Então ficaremos com menos 3 vezes menos 1 elevado a 3, pessoal, é menos 1. Menos 5 vezes menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. E, finalmente, temos menos 2. Vamos agora resolver as multiplicações. Então, teremos que g de menos 1, menos 3 vezes menos 1 dá 3. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Mais 4, menos 2. Veja, temos 3 menos 5, menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. E 2 menos 2 também terá resultado nulo, também dará zero. Se, quando substituímos o valor de x pelo valor dado que foi menos 1, nos foi perguntado se é ou não raiz, e encontrarmos o valor zero, nos depararmos com o valor zero, poderemos dizer que este número é sim uma raiz do polinômio. Certo, pessoal? Então, vamos ver mais uma aplicabilidade de raiz. Então, temos mais um exemplo para se resolver. Veja só, esse tipo de questão, encontrar o valor de b para que 2i seja a raiz do polinômio f de x. Então, pessoal, veja só, aqui o que eu devo fazer é, na verdade, encontrar o polinômio f de x. Então, devemos encontrar o valor de b para esse polinômio f de x, ou seja, do coeficiente de x ao quadrado. Então, o que devemos fazer? Aqui, ele não está me perguntando se 2i é ou não é raiz. Aqui ele está me afirmando. Encontre para mim o valor de b para que 2i seja uma raiz.
Então, o que devemos fazer? Apesar da questão ter algumas semelhanças, existe uma sutil diferença, e eu espero que você note. Então, veja só, ele me afirmou que se eu trocar a letrinha x por 2i, esse polinômio terá resultado nulo. Então, o que vou fazer? Vou substituir no lugar de x o valor da raiz, ou seja, o valor de 2i. Então, teremos duas vezes no lugar de x ao quadrado, o x eu vou botar 2i. Lembre-se que o x estava elevado à terceira, ou seja, ao cubo. Temos menos b vezes x elevado ao quadrado. O valor de x está sendo substituído por 2i ao quadrado, mais x menos 2. Então, lembre-se, devemos resolver primeiro as potências. Então, vamos repetir o restante da expressão. Temos 2i elevado à terceira, pessoal. Espero que você se lembre da minha aula de potência a respeito da unidade imaginária. Então, neste caso, vou distribuir o expoente 3 para ambas as bases, tanto para o 2 quanto para o i. Então, teremos 2 elevado à terceira, 8, e i elevado à terceira, ou seja, i ao cubo. Temos menos b vezes 2i ao quadrado. Novamente, devemos distribuir esse expoente tanto para o 2 quanto para o i. Então, teremos 2 elevado a 2, 4, vezes o i ao quadrado, mais x menos 2. O x, lembre-se que estou substituindo pelo valor da raiz me dada, ou seja, 2i. Vamos organizar essa expressão, porque podemos substituir os valores para as potências de i. Você se lembra? I ao cubo pode ser substituído por menos i. Então, vou substituir o i ao cubo por menos i. Temos que o i ao quadrado pode ser substituído pelo valor menos 1. E, portanto, teremos menos 1 no lugar de i ao quadrado, vezes 4 menos 4, e menos 4 vezes menos b dá mais 4b. Temos mais 2i, o i eu não substituo, menos 2. Não substituo o i porque o i tem valor de raiz de menos 1, e isso complicaria a minha expressão. Agora temos, pessoal, que menos 16i mais 4b mais 2i menos 2. Posso juntar elementos correspondentes, ou seja, quem tem i com quem tem i. Então temos menos 16i mais 2i, dá menos 14i. E o restante da expressão ficaremos com menos 2 mais 4b. Lembre-se que ele me afirmou que 2i deveria ser raiz dessa função, desse polinômio. Então, se 2i será raiz, então eu posso substituir o f de 2i, ou seja, o valor inteiro da expressão, por zero. Porque lembre-se, este é o conceito de raiz. É o valor pelo qual eu substituo a variável x e encontro o valor zero, o valor nulo. E do lado direito, pessoal, no segundo membro dessa expressão, dessa igualdade, teremos menos 14i menos 2 mais 4b. Então, o que devemos fazer? Devemos isolar a variável b. Lembre-se, eu estou atrás de encontrar o valor de b. Então, vou passar esse menos 14i para o outro lado. Então, teremos 14i. O menos 2 também passará para o outro lado. Então, ficarei com mais 2 do lado direito. No segundo menos, temos 4b. Vou passar o 4 dividindo. Então, tenho 14i mais 2
sobre 4. Este será o valor de b. Note que podemos simplificar ainda esta expressão. Por quê? Porque 14 pode ser simplificado por 2. Então teremos 7 sobre 2. O 4 também foi simplificado por 2. Para essa segunda parte, temos que a simplificação por 2 também resultará em 1 sobre 2 como denominador. Então aqui está, pessoal. Encontramos o valor de b. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.